Bom dia, turma do sexto ano, mais uma vez, né? Estamos aqui para mais uma aula. Gostaria de pedir a atenção de vocês, né? Nessa aula que é gravada, tá? Foi uma necessidade de estar gravando hoje no domingo para mostrar para vocês essas aulas aí na segunda-feira, ok? Gente, o que acontece? Na última aula foi solicitado aí para vocês, né? Para vocês fazerem a atividade da página 75 e um pedaço da 76 aí, né? Acho que até a questão 33, mas nós vamos aí até a 34, né? Vamos fazer completinho aí essa parte aí de juntando tudo, inteiros e decimais, ok? E essa primeira questão aí, né, é uma questão que a gente já está acostumado a lidar com ela, né? Onde a gente encontra números aí que estão na forma abreviada, a gente passar para a forma completa, ok, gente? Então você tem que analisar o quê? A frase, a palavrinha que aparece, né, aliás, né, depois do número com vírgula. 1,83 mil, o exemplo que nós temos aí na letra A. 1,83 mil. A palavra mil lembra o quê? O 1 e 3 zeros, né? Não vou escrever não para não perder tempo. A palavra mil lembra o 1 e 3 zeros, não é verdade? Então, o que acontece? Toda vez que você vai da forma abreviada para a forma completa, é uma multiplicação. Nesse caso, 1,83 mil, nós vamos multiplicar por 1000, ok? Então, o que acontece com a minha vírgula? Ela sai daqui, que está entre o 1 e o 8, ela vai uma vez, fica entre o 8 e o 3, duas vezes fica depois do 3. Então, nós temos que o número fica 183, ok? Mas eu desloquei apenas duas vezes, falta deslocar mais uma, então eu acrescento um zero aqui. Então, 1,83 mil é 1.830. 43,18 o quê? Milhões. Bom, milhão lembra 1 milhão. A gente sabe que é o 1 e 6 zeros. Ok, gente? Então, nós temos 43,18 milhões. Nós vamos pegar esse número 43,18 e multiplicar por 1 milhão. Que eu posso também, pessoal, ó, estabelecer que, no caso do primeiro aqui, ó, 1000, como eu já coloquei para vocês também, 10 elevado a 3, em forma de potência, né? 10 elevado a 3. E aqui nós temos 10 elevado a 6. Isso aí já foi estabelecido, o aluno só tem que memorizar, né? Esses critérios. Multiplicação por 10 elevado a 6, sua vírgula, né? Ela sai daqui, onde ela está aqui entre o 3 e o 1, e vai caminhar 6 casas para a direita. Uma vez ela fica entre 1 e o 8, duas vezes ela fica depois do 8. Então, no deslocamento da segunda vez, né, quando a vírgula deslocou aí a segunda vez, virou 4.318. Como ela falta deslocar mais 4 vezes, eu venho aqui 1, 2, 3, acrescento 4 zeros depois. Eu vou só separar as casinhas aí. Então, deu 43 milhões e 180 mil. Agora, 1,1 bilhão. A palavra bilhão lembra 1 bilhão, que é o 1, ó, e 9 zeros. Ok, pessoal? Então, o que acontece? 1 e 9 zeros, você entende que isso aqui é a mesma coisa, né? Que 10 elevado a 9. Vou colocar aqui, né? 10 elevado a 9. Então, sua vírgula vai deslocar 9 casas para a direita agora. Quando desloca a primeira vez, vira 11. Deslocou uma vez apenas, o número ficou 11. Virou inteiro, né? O que eu faço agora? Falta deslocar mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 zeros eu acrescento aqui. Eu faço a separação. Então, eu tenho o que aí? 1 bilhão e 100 milhões. Ok, pessoal? Esse 1,1 bilhão significa, então, 1 bilhão e 100 milhões. Certinho?
Muito simples esse exercício, mas tem que ter atenção. Questão 27 aí, ó. Nessa questão 27, o que acontece? Abrevie os números a seguir de modo que fique somente uma casa antes da vírgula. Aí, ele quer agora que a gente faça o contrário. Os números vão aparecer para a gente aí na forma completa e nós vamos para a forma o quê? Abreviada. Então, você tem que ter conhecimento agora da escrita do número, ok? Aqui é o quê? 8.321. Então, está na casa de quê? Do 1000. Então, 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Ou então eu penso em 10 elevado a 3. Então, sua vírgula sai aqui do final e desloca 1, 2, 3. Ficou entre o 8 e o 3. Então, o que que deu? 8,321. E eu só agora acrescento a palavra 1000. 8,321 mil. Letra B, eu tenho 1.350.000. Então, está na casa do milhão, né? E eu sei que 1 milhão, eu até deixei escrito aí embaixo, é 10 elevado a 6. Então, sua vírgula sai do final aqui, ó, do último zero, e desloca 6 casas para a esquerda. Vamos contar? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou o quê? Ficou 1,35. 1,35. E aí, agora eu só vou acompanhar da palavra o quê? Milhões. Milhões. Simples assim. Certinho? Ou milhões ou milhão, né? Tanto faz. Letra C, eu tenho 9.675.420. Mesma coisa. Sua vírgula vai sair daqui do final e vai deslocar 6 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou ali entre o 9 e o 6. Então, o que que deu? 9,67542. E eu vou acompanhar de quê? De milhões, ok? A escrita desse número aqui, a leitura dele, né? Não a escrita, a leitura vai ser o quê? 3.851.000.000. Está na casa do bilhão, né? Então, nós vamos deslocar, então, ó, 9 casas para a esquerda. Vamos contar, então? Está no finalzinho aqui, desloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou entre o 3 e o 8. Então, o que que virou? 3,851. Aí agora a gente acompanha da palavra bilhões. Bilhões. Ok? Tranquilinho aí, né, gente? Bilhões. Questão 28 agora diz o seguinte. Vamos lá, que a gente tem um conteúdo novo ainda para hoje, tá? Que é medidas e funções. Vocês vão gostar bastante. Você já está aprendendo, olha aí um exemplo aí, né? Você já está vendo aí como é que transforma metro em quilômetro, centímetro em metro, milímetro para centímetro, também quilômetro para metro, né? O inverso, né? Metro para centímetro, centímetro para milímetros. Só vai entrar para a gente aí no próximo conteúdo, medidas e funções, as medidinhas novas. Vocês vão ver quais são elas, ok? Então, a 28 é para efetuar aí, né? Essas conversões aí. Metro para quilômetro. Gente, eu sei que 1 quilômetro, né? A gente tem que estabelecer isso aqui. 1 quilômetro é 1.000 metros. Ou seja, quando eu quero ir de quilômetro para metro, eu faço uma multiplicação por 1.000. Ok? Vezes. Isso quando eu quero ir de quilômetro para metro. Como ele está indo de metro para quilômetro, ó, ele está fazendo o quê? Um processo inverso. Ao invés de você multiplicar, você vai dividir por 1.000. Ok, pessoal? Então,
38,01 dividido para 1000, você sabe que sua vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Então, a primeira vez ficou entre o 3 e o 8, a segunda vez ficou antes do 3, a terceira. Pronto. Desloquei as 3 vezes. Essa primeira vírgula que eu estou circulando aqui, vocês já sabem, um processo que a gente está fazendo já há bastante tempo. Você vai pôr 0 e a vírgula, ok? Essa vírgula que eu fiz o círculo é essa vírgula que eu coloquei aí depois desse 0. Então, você tem uma vírgula de excesso. Olha lá, depois dessa que você circulou, você tem uma vírgula que se torna um 0. Aí vem o número 3, vem o 8, vem o 0, vem o 1. Pronto. Ficou 0,03801, no caso, quilômetros. Agora ele quer que você faça 7,1 centímetros para metro. Vamos conversar aqui o seguinte. Você sabe que 1 metro vale 100 centímetros. Então, para você ir de metro para centímetro, você tem que fazer uma multiplicação por 100. Ok? Se 1 metro é 100 centímetros, é 1 vezes 100. Então, você está multiplicando por 100 para ir para centímetros. E para você ir de centímetro para metro, é o processo inverso. Você vai dividir por 100. Ok? Então, 7,1 centímetros para metro, você vai dividir isso aqui por 100. Então, sua vírgula desloca 2 casas para a esquerda. Uma, tá vendo? Ela estava entre o 7 e o 1. Ficou agora antes do 7, falta mais uma. Vou circular a vírgula da ponta. Então, o que que nós vamos ter? 0 primeiro e essa vírgula que eu circulei. Uma vírgula de excesso vira um 0, aí eu acompanho o 7 e o 1. Então, ficou 0,071. Milímetros para metros. Não, para centímetros. Eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Nós conversamos sobre isso. Ok? 1 centímetro é 10 milímetros. Então, quando eu vou de centímetro para milímetro, eu faço o quê? Uma multiplicação por 10. Já que ele quer de milímetro para centímetro, eu faço a função inversa. Então, eu vou dividir por 10. E 7 dividido para 10 é para fazer até de cabeça, dá 0,7. Ok, pessoal? Então, 7 milímetros é 0,7 centímetros. Tá certo? Questão 29 aí, ó. Para converter centímetros em milímetros, ó, acabamos de fazer aí, né? Usamos que 1 centímetro é 10 milímetros, eu acabei de fazer. Com base nisso, escreva a função que transforma centímetros em milímetros simples. Se é vezes 10 para achar os milímetros, você vai fazer o quê? Bora lá criar a nossa função. Primeiro, você vai fazer os centímetros. Você vai começar a sua função, né? A entrada de sua função é o valor em centímetros, tá aí, eu coloquei centímetros, que significa valor em centímetros. O que você vai fazer? Você vai seguir seta. O que acontece com esses centímetros? São multiplicados por 10, como eu fiz aí no exemplo da 28 aí. Então, vamos criar o balãozinho. Vamos criar o balão aí. Vamos posicionar ele corretamente aqui. Pronto. Isso. Dentro desse balão, nós vamos escrever vezes 10, né? Que os centímetros são multiplicados por 10 para achar em milímetros. Pronto. Vezes 10, aí eu vou encerrar aqui com a minha flecha. Encerrei com a flechinha, já com o resultado final em que? Em milímetros. Tá aí. Então, você começa colocando centímetros, que é a sua medida em centímetros, aí você multiplica 10, porque de centímetro para milímetro você multiplica 10, e aí você chega em quê? Em milímetros. Ok, gente? Tudo belezinha. Bora agora para a 30. A 30 aí, ó. Se fosse possível criar uma fila, lá vem eles, né? Com essas perguntinhas doidas deles aí, mas é fácil. Bora lá. Apagar isso aqui. Muito, o que ele fala aí, ó?
Se fosse possível criar uma fila de 1000 pulgas colocadas em linha reta, cada pulguinha aí, ó, uma na frente da outra em linha reta, ela teria por volta de 3 metros de comprimento. Qual o comprimento aproximado em milímetros de uma pulga? Pessoal, olha só, você tem 1000 pulgas para serem colocadas uma na frente da outra e vai formar aí por volta, vai formar uma linha reta aí, né, de aproximadamente 3 metros de comprimento. Bom, ele quer o comprimento aproximado de uma pulga em milímetros. Então, nós vamos pegar os 3 metros, ok? Vamos pegar os 3 metros e vamos dividir esses 3 metros pelas 1000 pulgas. Para me achar aproximadamente quantos metros vale uma pulga, ok? Então, eu vou pegar 3 e dividir para 1000. Olha só, 3 dividido para 1000 a gente sabe que não dá, né? Então, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero e aqui a gente vê um zero e uma vírgula. Se você quiser fazer a divisão assim do jeito que eu estou fazendo, bem. Se não, você fala o seguinte, 3 dividido para 1000, 1000 tem 3 zeros, então eu vou deslocar essa vírgula que está oculta aqui no final do 3 casas para a esquerda. Pronto, você pode fazer assim também. Então, vem 1, 2, 3. A vírgula da ponta você coloca 0 e ela. 2 vírgulas de excesso, 2 zeros. E aí você encerra com 3. Olha aí, deu 0,03, até mais rápido, né? 0,03 metros. Não é assim? Então, 3 metros, ok? O que acontece aí, né? As 1000 pulgas, cada uma delas estão aí medindo aproximadamente 0,003 metros, ok? Mas ele pediu para a gente fazer o quê? Em milímetros. Então, nós vamos converter esses 0,003 metros para milímetros. Como é que eu faço, pessoal? Olha só. Primeiro, eu sei que eu vou de metros para centímetros, né? Obedecendo a ordem aí, né? Eu vou de metro para centímetro e de centímetro é que eu acabo indo para milímetro. Então, vamos entender o que acontece? De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Multiplico por 100. É assim? E de centímetro para milímetro, eu já vi lá que eu multiplico por 10. Então, veja bem, se eu quiser ir de uma vez de metro para milímetro, eu vou ter multiplicado uma vez por 100 e outra vez por 10. Então, 100 vezes 10 é a mesma coisa que eu multiplicar direto por 1000. Quando eu quero ir de metro para milímetro. Então, 1 metro tem 1000 milímetros. E aí, o que acontece? Ó, vamos agora, então, pegar esse 0,03 metros, 0,003 metros, e multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, essa vírgula minha aqui, ela anda 3 casas para a direita. Então, vem uma para entre esse 0 e esse 0, 2 entre o 0 e o 3, 3 para depois do 3. Então, fica inteiro, virou 3. Então, o resultado, 3. 3 o quê? Milímetros. Olha aí, aproximadamente uma pulga aí está medindo 3 milímetros. Certinho? É grande essa pulga, né? Pulga de 3 milímetros, a bicha é grande. Então, beleza. 30. Questão 31 agora, pessoal, é para converter essas medidas aí. Todas vão obedecer aí o sentido multiplicativo. Por quê? Ó, ele fala... Não, você não vai usar a função inversa aqui, você vai usar a função direta, que é quilômetro para metro. A gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, então é multiplicação por 1000. Metro para centímetro, 1 metro é 100 centímetros, então isso aqui você vai multiplicar por 100, você transformar de metros para centímetros.
18 centímetros, você vai multiplicar por 10 para achar em milímetros, ok? Então, bora lá. Quilômetros para metros, eu sei que eu multiplico por 1000. Então, minha vírgula sai daqui, entre o 3 e o 1, vai uma, duas. Quando deslocou duas, ficou 1313. Eu vou anotar 1313. Como falta deslocar mais uma, eu vou e acrescento um zero aqui. Então, deu 13.130 o quê? Metros. Agora eu quero 55,18 metros para centímetros. Eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Então, essa vírgula está entre o 5 e o 1. Vai deslocar uma, duas. Ok? Virou o quê? 5.518. 5.518. No caso, centímetros. Ok, pessoal? E agora ele quer que você vá de centímetro para metro, centímetro para milímetro. Você sabe que 1 centímetro são 10 milímetros, então você vai multiplicar 18 por 10. 18 vezes 10 vai dar o quê? 180. Então tá aí, 180 milímetros. Questão 32. Questão 32 diz o seguinte, ó. Uma empresa petrolífera estima que uma de suas reservas forneça um total de 3,35 milhões de barris de petróleo. Se em determinado momento o valor do barril do petróleo é 170, quantos bilhões de reais essa reserva petrolífera valerá? Pessoal, primeiro, né? Ele oferece para você aí que essa empresa petrolífera, né, ela fornece 3,35 milhões de barris de petróleo. Ok, gente? Então, se ela oferece 3,35 milhões de barris de petróleo, o que que ele pede? Ele quer que você calcule quantos bilhões está valendo aí essa reserva petrolífera. Mas aí ele te oferece o que para isso, para você encontrar esse valor dessa reserva? Oferece o valor do barril. Um barril é 170 reais. Olha aí. Então, aqueles barris que ofereceram para você, 3,35 milhões, está abreviado. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que transformar ele para a forma completa. Ok? Então, se é milhões, o que é aquilo ali? Eu vou pegar 3,35 e multiplicar por 1 milhão. Certinho? É assim que eu faço? Para mim transformar um número que está na forma abreviada para a forma completa, né? Sendo que ele está aí com acompanhamento de milhões, né? Então vamos lá, deslocar essa casa aí, ó, essa vírgula, 6 casas para a direita. Então vamos lá, uma entre o 3 e o 5, duas depois do 5. Então olha só, no segundo deslocamento ficou 335. Falta deslocar mais 4, então 1, 2, 3, 4 zeros no final. Ok? Então, o fornecimento dessa petrolífera aí, né, vai ser de 3 milhões e 350 mil barris. Ok? O que que acontece agora? Você já achou a quantidade de barris, né, que ela vai fornecer. É só você pegar essa quantidade agora e multiplicar por 170. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Cálculo rápido, eu vou pegar 335 e multiplicar por 17. Aí eu vou ter que aumentar os zeros que eu não usei do 3 milhões e 350 mil e o zero que eu não utilizei do 170. Certinho? Vou dar igual aqui e vou calcular isso aqui no cantinho. Então, 335 vezes 17. Vamos lá. 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 vezes 3, 21. 21 com 3, 24. Sobe 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Agora a vez do 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3.
1 vezes 3, 3. Só a gente passar o traço agora e somar. Vai dar o quê? Vai dar 5, 9, 3 mais 3, 6, 2 mais 3, 5. Então, tá dando o quê aí, ó? 5.695. Bora acrescentar agora aí o quê? Os zeros que eu não utilizei. Aqui foram 4 que eu não mexi e aqui foi 1. Então, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu o quê? Vamos separar aqui, ó. Olha só. Deu 569.500.000 reais. Ok, gente? E aí, o que eu vou fazer? Vou abreviar isso aqui, né? Para melhorar a minha leitura. Eu vou colocar o quê? 569,5 acompanhado da palavra o quê? Bilhões. Ok? É verdade, pessoal. Eu estou aqui no seguinte, ó. 569, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que foi. Eu acrescentei um zero do 170 e acrescentei os 4 zeros, 3, 6, 9. 500 mil. 500 mil. Vamos ver aqui o que aconteceu. Pronto, pessoal. Então, eu constatei o seguinte aqui nessa questão 32, né? Ele pediu para a gente achar quantos bilhões de reais. Mas a gente não vai atingir a casa dos bilhões aí, não. Porque se você pegar 3,35, ó, se você pegar 3,35, multiplicar por 170, você vai achar isso aí em milhões. Aí você multiplica por 1 milhão e aí você encontra o quê? Esse número que eu encontrei aqui embaixo, ó, 569 milhões e 500 mil. Ok? Então é isso aí, pessoal. Então, na verdade, né? Aqui nós temos, né? A casa do... Aqui 500 mil e aqui vem a casa do quê? Dos milhões, né? 569 milhões e 500 mil. Ok? Então, não atingiu aí os bilhões, igual ele está dizendo aí, não é problema, não. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 569,5, porém, a gente vai acrescentar aqui palavrinha aqui, ó, milhões. Milhões. Ok, gente? Então, vocês vão analisar aí direitinho aí. Eu acredito que ele não deveria ter colocado aí quantos bilhões, né? Ele deveria ter colocado milhões aí. Quantos milhões de reais essa reserva petrolífera valerá? Ok? Então, a resposta é 569,5 milhões, ok? Beleza, então. Questão 33. Vamos ver o que pede aí. A 33 pede para que a gente utilize a calculadora, né? Para a gente calcular aí esses valores que estão aí em forma de função. Olha só o que acontece nessa letra A, aí, por exemplo. Ó. Na letra A, ele quer que você encontre aqui um valor em milímetros. Olha só, um valor em milímetros que foi parar na entrada, que corresponde a 8,64 metros. Então, a gente sabe que a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que obedecer o sentido das flechas aí, né? Então, ele quer que você encontre esse valor aqui em milímetros, seguindo o que está pedindo aí. Então, primeiro, né, você tem 8,64 metros que está aí, né, como entrada. E aí, antes desse número ser transformado em 8,64 metros, ele estava em centímetros.
Então, como é que eu faço para transformar metro para centímetros? Eu sei que 1 metro é 100 centímetros, então vou multiplicar 8,64 por 100. Nem preciso usar calculadora, porque minha vírgula vai deslocar uma, duas casas, fica depois do 4. Então, vira o quê? 864, ok? E aí, centímetros, ele quer que você encontre aqui em milímetros. Então, você vai pegar 864 vezes 10. E vai dar o quê? 8.000 vezes 10. Vai dar 8.640. 8.640. Ok, pessoal? Agora, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho essa medida 45 centímetros. E aí eu quero passar centímetros para metros para me preencher essa vaga aqui, ó, da letra B. Então, como é que eu faço para ir de centímetros para metros? Se de metros para centímetros eu multiplico 100, para mim ir de centímetros para metros eu tenho que dividir, né? Então, 45 dividido para 100, imagina aí que sua vírgula está aqui depois do 5, ela vai uma, duas. Então, dá o quê? 0,45. Aí você preenche aqui 0,45. Beleza? Esse 45 centímetros, você vai agora para milímetro, então você multiplica por 10. Então vai dar o quê? Vai dar 450, né? 45 vezes 10, aumenta só um zero ali depois do 5. Então, 450 milímetros. Beleza. Agora, olha o que acontece aqui, ó. O sentido da flecha mudou, mas a função, né, vai ficar o quê? Lá na letra A e B, você via que o sentido da flecha vinha da direita para a esquerda, mas a função foi direta do mesmo jeito. Porque o que predominou aí foi o quê? A transformação de metro para centímetro e de centímetro para milímetro. Né? E o sentido é o quê? Multiplicativo. Ok? Mesma coisa ali, né? Só que para preencher a casa do metro na letra B, eu tive que fazer a função inversa. Eu tive que transformar 45 centímetros em metros, então eu tive que dividir por 100. Ok? E aí eu tenho alguma coisa aqui, ó, em quilômetros, que foi para metros, que foi para centímetros. Então, como é que eu faço? Ó, se de metros ele multiplicou 10 para achar isso aqui em centímetros, então nós vamos fazer o quê? Dividir 10 para achar essa casa aqui que está vazia, né? Essa casa do preenchimento do metro aí. Então, 352.000 dividido para 10, é só eu eliminar um zero aqui, ó, ficou o quê? 35.200. Então, eu vou preencher aqui, ó, com 35.200. Aí, esse 35.200, né, ele tem que ser convertido agora para quilômetro. Então, se multipliquei 1.000 para achar 35.200, eu vou dividir 1.000. Isso aqui dividido por 1.000, imagina aí, sua vírgula está naquele último zero ali, ó. Está aqui, então vem 1, 2, 3. Parou entre o 5 e o 2, ficou 35,2. Aí é o que eu vou colocar aqui, ó. 35,2 quilômetros, ok? Mesma coisa que agora, ele colocou quilômetros, que vai... Não colocou foi nada aqui, gente. Aí agora eu quero ver, né? Como é que você vai preencher isso aí, né? Não colocou nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui uma casa, eu vou jogar essa daqui, ó. Eu vou jogar 1.000, como a resposta do livro está lá, né? Eu vou jogar 1.800 aqui, para a gente achar o restante. Bora, metro para quilômetro eu vou dividir 1.000. Então aqui vai dar o quê? Se você pegar 1.800 e dividir para 1.000, sua vírgula desloca 1, 2, 3. Fica entre 1 e o 8. Então vai dar 1,8 aqui. 1,8 quilômetros. Vou fazer esse 8 direito. 1,8 quilômetros. E aqui de metros para centímetros vezes 100. E aí vai ganhar dois zeros aqui, o 1.800. Então você escreve o 1.800 mais dois zeros na frente. Mais dois zeros. Ok? Então deu 180.000 centímetros. Certinho, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Vamos agora para a questão 34, para finalizar aí. Vamos ver. Bom, a leitura aí nós vamos ler como é que fica isso aí, ó. Tem que fazer uma boa leitura sempre para você fazer uma boa interpretação. Então, a 34 tem assim, o preço para envio simples de determinado documento é de R$ 1,25. O preço para que o envio do mesmo documento seja registrado é de R$ 4,65. Uma empresa deve enviar 1.000 cópias desse documento por envio simples. Bora anotar isso aí, né? 1.000 cópias é simples. 1.000 cópias simples, né? E 100 cópias registradas. 100 cópias registradas. Olha aqui, tá vendo aí, né? Lembra que o preço para envio simples é uma coisa e registrada é outra coisa, né? Vamos saber disso aí. Vocês estão vendo lá que para o envio simples custa R$ 1,25 cada uma, né? E registrada custa R$ 4,65. Então, beleza, nós temos 1.000 cópias no simples, então nós vamos pegar essas 1.000 cópias, né, e multiplicar por, no caso, 1,25, né, assim? E as 100 cópias que são registradas, nós vamos multiplicar por 4,65. Estão entendendo, né? Então, o que acontece? Você tem 1.000 cópias por envio simples, 1.000 cópias você vai enviar de forma simples, que custa R$ 1,25 cada uma, e 100 cópias você vai enviar registrada, que custa R$ 4,65 cada uma. Como é que você faz com isso? Você multiplica os valores, ok? Então, quanto a empresa gastará com envio? Vamos calcular aqui logo, ó, as 1.000 cópias no simples, aí sua vírgula vai deslocar aqui, ó, 3 casas para a direita, né? Vai uma, fica entre o 2 e o 5, 2. Na segunda casa que desloca, vira 125. Como ela tem que deslocar mais uma, você aumenta um zero aqui. Então, deu quanto? 1.250. Agora, as 100 cópias aí registradas, né? Como cada uma custa 4,65, 4,65 vezes 100, sua vírgula desloca 2 casas para a direita. Uma entre o 6 e o 5, 2 depois do 5. Então, virou o quê? 465. Somando tudo, vamos aproveitar que já passar a soma aqui, ó, 0 mais 5 dá 5, 6 e 5 dá 11, sobe 1 aqui, 4 com 2, 6 com 1, 7, ó, desce esse 1 aqui, pronto. Então, ao todo, ela vai gastar R$ 1.715 com esses envios aí, certinho, gente? Então, pronto, finalizamos aqui essa correção. Façam direitinho aí no caderno, façam os cálculos certinho, para na hora de estudar, pegar um livro que só tem resposta final, né? Isso não adianta nada. Ah, por que será que deu isso? Aí o aluno não vai nem querer saber, né? Não vai nem querer estudar. Já que ele já tem o cálculo aí, ele vai falar, ah, então pegou 1.000, multiplicou por 1,25, e achou 1.250, ah, pegou 100, multiplicou por 4,65, deu 465 e depois somou os dois valores para achar o 1.715. Pronto, ele entendeu a questão, ok? Então, vocês devem fazer dessa forma. Então, aguardem um conteúdo aí, viu? Uma aulinha gravada também de medidas e funções. Vocês já estão habilitados aí a mexer com isso aí. Vocês já estão convertendo quilômetros para metros, metro para centímetro, centímetro para milímetro e assim por diante, certinho? Então, um abraço para vocês e não percam esse conteúdo.